Oi pessoal, sou o professor Edu, da Universidade Andina de Idiomas. Vamos fazer um pequeno repasse aqui, pessoal, da influência que o português recebeu de outros idiomas, de diferentes aspectos, de diferentes épocas e tudo mais, né? Vamos tentar só centralizar as palavras que entraram dentro da nossa gramática, né? Algumas, não todas, né? Para vocês entenderem o que é a diferença do português do Brasil para o português de Portugal. O português de Portugal é o português neto, claro, português exato. O do Brasil recebe influências desde Portugal, África e imigrações estas que tivemos, tá certo? Vamos começar com uma aqui, ó. Quando os portugueses chegaram, já existia uma confederação de idiomas, o Tupi-Guarani. Tupi era o idioma do norte do Brasil, o Guarani era do sul. Vocês podem saber disso, que até o Paraguai fala o Guarani como um todo, né? Então, quais são as palavras derivadas do Tupi-Guarani que influenciou o nosso idioma? Vejam, toda a nossa fauna e flora. Toda a nossa fauna e flora, todos os nomes são da cultura Tupi-Guarani. Claro, tem algumas exceções de nome de pessoas e outras tudo mais, né? Mas vamos pegar só essa essência. Exemplo. Próprio nome do país, Brasil. Brasil significa uma árvore. Uma árvore, tá vendo? Essa árvore tinha uma madeira que era exótica, muito buscada por países como Inglaterra e toda a Europa em si. Né? Até mesmo uma guitarra feita por essa madeira. Português de Portugal. Né? Sabemos que o português de Portugal, com o castelhano, com o espanhol e com o galego, temos que saber quem foi que nasceu primeiro. Muitos falam que determinado, né? Os historiadores falam que o galego foi o primeiro. Tá? Mas vamos ver. O português de Portugal trouxe a gramática como um todo. Lá também eles receberam suas influências francesas e espanhola e italiana, tá certo? Os franceses também migraram ao Brasil, ou emigraram onde vocês conhecem hoje como Rio de Janeiro. Era conhecido como a Nova França. Né? Mas quais são as palavras que os franceses trouxeram desde influência pelos portugueses de Portugal e com a imigração? É isso? Vamos colocar algumas, tá? A primeira é garçom. Garçom significa messeiro. Uma outra. Colher. Colher significa cuchara. Né? Temos uma terceira. Abajur, que é uma lamparina da mesera da mesa de cama da noite, não? Da cultura afro temos duas grandes essências que chegaram ao Brasil, foi Angola e Moçambique, vieram como escravos, né? Daí trouxeram muitas e muitas palavras, influenciaram na alimentação, na nossa alegria, no nosso jeito de ser, né, como brasileiros. Uma delas, vamos colocar aqui, axé. Axé significa, todo mundo conhece, né, axé Bahia. Só a palavra axé, que Deus te bendiga, que tudo esteja bueno contigo, algo assim, tá certo? Outra. Cafuné. Cafuné significa esse rascunho que todos gostamos, né, da noite. Quando estamos deitados e tem alguém do nosso lado, a gente pede um cafunézinho, um rascunho na cabeça, aquele carinho. Né? Da cultura holandesa, tivemos muita influência. Os holandeses chegaram ao norte do país, onde está Pernambuco, e a sua influência ficou desde o legado alimentício, da forma de ser, de compreensão e tudo mais. Mas tem uma palavra que ela é bem interessante. Oi. Oi, oi, está tão suave. O holandês ele não falava dessa maneira, ele falava hoi. É uma maneira de cumprimento para a época, que hoje já está em desuso. Não é isso? Despertavam um dia, dois holandeses se passavam, hoi, certo? Isso significava oi, olá, como estás? Algo assim, muito semelhante, tá certo? Dos italianos,
recebemos essa denominação do tch, tch, tch. Veja, ao norte do país se fala semisseco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já ao sul do país, de São Paulo ao sul, é bom dia, boa noite, boa tarde. Esse di ou esse ti não está dentro da gramática, não faz parte da gramática. É um derro, tá certo? E vem influenciado pelos italianos, né? Então é por isso que a grande massa italiana que chegou ao Brasil ficaram de Minas Gerais para baixo. É isso. Sabemos depois de Itália, o país que tem mais quantidade de italianos ou descendentes de italiano é o Brasil, né? Até mesmo mais que a Argentina, tá certo? Vejam, outra palavra como filho, que significa hijo. Temos aqui bastante, tá? Bastante, como rocambole, palavras universais como pizza e outros tantos de palavras. Mas vamos ficar por aqui só para que vocês tenham uma ideia. Não é um estudo concentrado, e sim um resumo, para vocês entenderem a diferença do português do Brasil e o português de Portugal. Do alemão, tivemos colônia no sul, em 3 estados. Estado significa departamentos. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Tá certo? Os alemães foram proibidos um tempo de falar o alemão e outras coisas mais, mas trouxeram uma grande influência à maneira de pensar o sul do Brasil. Tá? Uma das palavras, o que hoje conhecemos como chopinho ou chopp, significa cerveja. Né? Antigamente era cerveja de barril. Né? Aí o brasileiro, quando quer ter uma amizade mais profunda com você, ele vai falar, vamos tomar um chopinho. Chopinho significa cerveja. Do japonês, final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses emigraram ao Brasil. O Brasil dava terras para que existam colônias de japoneses e dinheiro para que eles sobrevivam. Né? Os japoneses trouxeram muitas palavras, como sansei, dekasei, nisei, mas essas palavras só eram usadas entre eles. A melhor palavra que os japoneses trouxeram, para mim, foi essa daqui, ó, sake. Tá certo? Opa. Sake significa el traguito de arroz, feita pelos japoneses, tá? Sabemos que também no Brasil é a segunda maior colônia fora de Japão, morando em um país de Sudamérica, né? Depois do Japão, a maior colônia de japoneses fora do Japão está no Brasil, descendentes de japoneses, tá certo? Ficaram entre Paraná e São Paulo. E do inglês, sabemos que temos 2 ramas, britânico e anglo-saxônico. Tivemos influências também. Dos britânicos, a melhor palavra que eles trouxeram, as imigrações de 1900, 1910, por aí, 1920, foi, futebol. Tá certo? Essa foi a melhor palavra. Quem trouxe o primeiro quadro de roupas e as primeiras bolas de jogar futebol foi Charles Miller, era um inglês de ascendência alemã, tá certo? E depois da cultura anglo-saxônica, toda a tecnologia de hoje é proveniente da cultura anglo-saxônica. Quando eu falo britânico, são os bretões, ou então Inglaterra, Irlanda, né? País de Gales, Escócia, de toda essa parte. Quando eu falo anglo-saxônico, é Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Não é isso? Toda a tecnologia, as palavras provêm do inglês anglo-saxônico. Exemplo, vamos falar a primeira aqui para vocês. Veja, o brasileiro, ele não tinha, nem o português de Portugal, não tinha condições, o idioma não dava condições para poder dar nome às novas tecnologias. Um exemplo, computador. É isso? A gente não tinha como criar um novo nome para essa tecnologia. O que fizemos? Sequestramos ou exportamos esse nome para nossos idiomas e colocamos a nossa maneira de falar, o nosso derro. Muitos escutam os brasileiros falando e falam, isso não é inglês, o que estão falando? Não, não é. É que a tecnologia ela existe, sequestramos essa palavra no nosso idioma e colocamos o nosso derro. Exemplo,
Facebook, mouse, headstock. Então são palavras do inglês que não tem uma pronunciação do inglês, e sim tem a nossa pronunciação. Quer dizer, sequestramos essa palavra e colocamos no nosso erro. Com isso, pessoal, você pode analisar quantos idiomas se misturou com o português do Brasil, né? Vejam, vamos contar. Começou com tupi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 idiomas que tiveram muita influência no nosso idioma, né? Teve outros tantos, mas só vamos falar desse. Isso aqui não é um estudo clínico, não é um estudo geral, é uma pequena síntese, tá certo assim? Tchau, pessoal!